Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar do mundo em que você esteja e do horário em que você esteja vendo esse vídeo. Hoje eu vim contar um trechinho, vir ler um trecho de um livro e conversar um pouco com vocês a respeito de um tema que muitas vezes nos passa despercebido, que nos passa meio sem a gente dar a devida atenção e que é um dos princípios, um dos pilares que eu acredito que quase todas as famílias tente, procure, busque instaurar em seus filhos, deixar como um legado, mas a gente sabe que isso ainda não é universal. E aqui no Brasil nós temos, ai, bom dia, linda. Aqui no Brasil nós temos uma dificuldade, infelizmente, em lidar com isso com naturalidade, em tornar isso simples e natural e cotidiano. E por isso que eu vim trazer esse tema. Vocês já devem ter lido aí. Nós vamos falar sobre honestidade. E antes de falar sobre isso, sobre as implicações que isso tudo vai ter, como que isso tudo reverbera na nossa vida, nos nossos níveis quânticos, em questões de lidar, dar e receber, essa questão de equilíbrio das balanças sistêmicas, entre outras questões. Antes da gente fazer todo esse movimento, eu vou ler para vocês um trechinho de um livro, e é só um trecho mesmo. E a Terra escreveu uma carta, depois eu ainda quero falar sobre essa carta da Terra e tantas outras coisas, tantos outros movimentos. Mas neste livro, ele tem a Terra, que escreveu a primeira carta, e uma professora que responde a carta da Terra. E é muito bonitinho que ela começa respondendo, tipo, mas eu nem sabia que você sabia escrever, quem foi que te alfabetizou, entre outras coisas. Mas é um dos trechos dessa resposta da professora é o que eu quero ler aqui para vocês hoje. E aí, a partir daí, a gente vai discutindo, tudo bem? Me contem se vocês estão me escutando direitinho, se tá tudo bem com o vídeo, a transmissão. Tá tudo certo, Lai? Eu já tô com a carinha um pouquinho mais inchada, apesar dos pesares, eu tive uma gripe no fim de semana, eu devo estar com o nariz todo descascando, aparecendo aí, eu ia olhar algum filtro, mas tenho preguiça de ver os filtros. Tudo ótimo, obrigada. Perto da minha casa, esse aqui foi o pai de uma aluna da professora contando pra ela a história, tá bom? O nome desse pai se chama Álvaro, que ele é pai do Léo e da Lorena. Perto da minha casa, abriu uma padaria espetacular. Eles fazem umas coxinhas cremosas que são divinas. Só de falar já estou com água na boca. Uma noite dessas, eu, minha esposa e meus filhos, o Léo e a Lorena, não quisemos jantar comida como normalmente fazemos. Estávamos com vontade de comer a tal coxinha cremosa. Eu sabia o valor e dei o dinheiro ao Léo e à Lorena para que comprassem 8 unidades. Foram à padaria, o Léo fez o pedido no balcão e a Lorena pagou no caixa. Feito isso, voltaram para casa. Quando, porém, abrimos o pacote, verificamos que havia 9 coxinhas. O cheiro estava apetitoso. Cada um comeu as suas 2, com uma calma aparente, mas na verdade estávamos ansiosos, de olho na 9ª coxinha. Era uma clandestina muito bem-vinda. A Lorena pegou uma faca e dividiu a 9ª coxinha em 4. Aí o Léo falou, nós vamos comê-la, mas amanhã, quando sairmos da escola, eu e a Lorena passaremos na padaria para acertar essa que veio a mais. Tudo bem, pai? Só sei que o Álvaro descreveu a coxinha com tanta empolgação, isso já é a voz da professora falando, que eu até fiquei com vontade de pedir o endereço da padaria e ir lá experimentar. E o pai da Lorena e do Léo falou com lágrimas nos olhos que a honestidade dos filhos tinha o melhor sabor do mundo. No dia seguinte, chamei a Lorena e o Léo à frente da sala de aula e lhes pedi que contassem aos colegas a saga da 9ª coxinha cremosa. O exemplo valia a pena ser compartilhado e reproduzido. É esse tipo de cidadão que queremos para habitar o nosso planeta. Pessoas do bem, pessoas honestas, histórias assim, Terra, fortalecem a nossa esperança. Lembrando que essa é uma resposta da professora à Carta da Terra.
podem contar conosco, estamos prontos para deixar a nossa casa em ordem. Vamos escrever juntos uma nova história? Vamos arregaçar as mangas e fazer o que nos cabe. É essa a história que eu queria ler para vocês, que eu queria começar a nossa conversa. E esse é um tema que me emociona muito, porque cuidar da terra, devolver a terra, parte de tudo que ela nos fornece diariamente, é o mínimo que a gente faz. A terra tem uma série de funções, tem uma série de mecanismos, de curas, que muitas vezes, para não dizer todas, a gente não dá conta de atender, de corresponder, de compreender a profundidade e o nível de informações que a Terra, como planeta, tem, de contribuições que ela tem para o nosso ser, para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução como indivíduos. E esse livro simplesinho que eu comprei literalmente para compartilhar no começo, né, com meu filho, meu sobrinho, eu tô trazendo aqui em primeira mão, chegou ontem, e eu tô trazendo aqui em primeira mão para compartilhar com vocês, só lembrando quem não conseguiu ver antes, e a Terra escreveu uma carta, quem não entrou antes, né, a Terra escreve uma carta e depois, na continuidade do livro da história, uma professora responde essa carta. E ela vai contando que ela fez todo um projeto pedagógico em cima da sua turma de 4º ano, a partir desta carta da Terra. Então, eles fizeram projetos de reeducação ecológica, projetos de redução, reuso e reciclagem, e muitos pais se envolveram nesse projeto. Mas quando ela responde a carta para a Terra, ela responde não somente com tudo aquilo que eles estavam produzindo, que eles estavam fazendo, mas ela responde também com relação a níveis, a culturas, a educação, e como que toda essa carta que a Terra gerou, como que isso impactou para eles e como que isso vai voltando para a Terra. Ela vai devolvendo não só as queixas e os problemas, mas ela vai devolvendo, olha, eu não sei do resto do mundo, mas pelo menos nós aqui, a minha turma de 22 alunos, ela apresenta na história do livro os 22 alunos, eu vou mostrando aqui para vocês quem são os alunos, o que eles mais gostam de morar aqui na Terra. Ela vai apresentando que, olha, eu, meus 22 alunos e muitos desses pais, eles têm aqui na Terra o compromisso e a missão de deixar uma Terra, de deixar um planeta melhor do que a gente chegou. Eles estão compromissados em retribuir. E nesse movimento, é um movimento que me emociona porque a Terra nos fornece muito mais. Ai, que linda! Marília Medeiros, Marcos Cruz. Gente, eu tô muito feliz de estarem todos vocês aqui. Sol Belchior, desculpem pela interrupção. Cássia, Dani, bom dia a todos vocês. Ana Mac, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. E só retomando esse tema, a Terra em todo o seu servir, que é muito mais exponencial do que a gente consegue dar conta de verbalizar, dar conta de aprender, de usufruir, de aplicar, mas ainda assim existe a quantidade infinita de plantas, de medicamentos naturais, o tanto que as plantas podem curar todas as doenças que a gente cria, o tanto que os próprios animais podem contribuir com a nossa existência, com a nossa evolução, com a nossa conduta, com a nossa moral e também, muitas vezes, com as nossas células e com a nossa biologia. O tanto que a gente tem para crescer e aprender e a trocar com cristais, com a própria terra, com argiloterapia. Vocês sabem que eu passei pelo curso de naturopatia e no curso de naturopatia a gente aprende exatamente tudo isso. Como fazer remédios, entre aspas, a partir de argiloterapia da terra, se trazendo a argila mesmo, aquele barro que escorrega pra caramba quando a gente tá pisando. Aquele barro literalmente passa na cara e faz um peeling facial, faz um monte de outras coisas. Existem curas, tratamentos feitos com aquilo, com a própria terra, porque a terra regenera, a terra cura.
não é só, mas é também pôr o pé no chão. Eu tinha muita aversão antigamente. Eu tinha muita aversão ao fato de ter nascido aqui na Terra. E gradualmente eu vou me tornando grata, cada vez mais grata, mais profundamente grata por estar aqui, por poder retribuir a educação e através da educação e através de outros recursos terapêuticos naturais e tantas outras coisas, um pouco para a Terra. Mas eu sei que eu ainda estou fazendo menos do que eu gostaria. E eu gostaria de convidar vocês a repensarem esse assunto, mas pensarem nesse assunto de uma maneira um pouco mais ampla, sabendo que honestidade em níveis quânticos, quando você dá o seu melhor, quando você sabe que, por exemplo, recebeu algo e por algum motivo não pôde pagar, seja porque não tinha o dinheiro, seja pelo motivo que for, não pôde pagar agora, volta e paga. Faz um combinado com a pessoa. As pessoas estão precisando de combinados honestos. Olha, hoje eu não tenho. Teve um dia... Gente, é meio complexo, né, de falar isso, mas às vezes a gente passa por umas situações dessas. Teve um dia que eu tava no shopping com meu filho e ele queria aquelas bolinhas, bonitas bolinhas, no shopping. E era muito baratinho. R$1, R$2, não sei, mas eu não tinha na bolsa. Sabe o que eu assim, eu tenho cartão dele, mas aqui não passa cartão pra isso. E aí eu não tinha, simplesmente não tinha. E o menino saiu chorando, abriu o berreiro, saiu chorando. Aí a moça chamou a gente de volta, ela tinha aquelas bolinhas separadas em algum canto lá, perdido, se alguma criança tinha brincado, se alguém perdeu, não sei. Mas ela foi e entregou pro meu filho. E naquele momento eu não tinha, não é coisa de, não tinha R$2 para viver, não é isso. Mas eu não tinha dinheiro em moeda para pagar a moça ali na hora. E ontem eu consegui ir lá passar, já faz um tempinho isso, eu consegui ir lá passar e pagar a moça antes de eu receber e ler esse livro. E aí eu lembrei, falei, nossa, nada é por acaso, as coisas se encaixam com perfeição. Mas o quanto quanticamente tudo isso contribui, né? Quantas vezes eu já pude ajudar espontaneamente, seja com recursos financeiros, seja com recursos físicos, né? Alimentos ou coisas, livros, não importa. Mas quantas vezes eu já pude oferecer e daquele momento eu pude receber. E é uma bênção, é uma dádiva poder receber. Mas ontem eu também pude ter a grata surpresa de ir lá. Surpresa no sentido de que eu tava passando na frente, eu tava com moeda, tava com tudo direitinho. E eu fui lá e falei, olha, um tempo atrás isso aconteceu, tarari, tarará. E devolvi. Devolvi para ficar falando aqui em live? Não. Eu devolvi pelo prazer e satisfação de honrar uma pessoa que teve todo o seu carinho, sua gratidão em fazer aquele movimento, em nutrir com aquilo que ela podia naquele momento. E de repente eu pude retribuir, que às vezes as pessoas aparecem na nossa vida, nos ajudam e somem. Parecem os anjinhos que vão e somem, mas eu sei que a vida, o universo conseguem trazer e retribuir tudo isso de volta. E aí eu queria deixar essa mensagem para vocês, de lembrar, de trazer essa honestidade, de trazer isso pro dia a dia. Existem países, Estados Unidos e vários outros, que se você encontrar alguma coisa, sei lá, uma carteira, alguma coisa, você não tira do lugar. Porque se a pessoa perdeu ou esqueceu, ela vai voltar naquele lugar e ela pode recolher de volta. Eu sei que aqui a gente muitas vezes tem uma outra cultura que é instaurada. Por exemplo, no metrô você vai lá, leva para os seguranças, leva para algum lugar, tem uma central de achados e perdidos, a pessoa deve ir nessa central. Mas em outros lugares, se você fizer isso, de retirar a coisa do lugar, as pessoas até brigam com você, tipo, não tira. Se a pessoa tiver voltado nesse meio tempo, ela não vai ter aquilo de volta. Então, tem questões culturais? Tem, mas acima das questões culturais, existe uma questão quântica, que tudo aquilo que você emana volta para você. Tudo aquilo que você leva, seja como carinho, como gratidão, como cuidado, seja como contribuição, como doação, tudo que você leva adiante volta para você quanticamente falando, energeticamente falando. Quem tá com aquela energia é você. Então, lembrem disso, lembrem. E aí eu volto a fazer um link um pouco diferente, que nem estava muito no meu radar, mas que me veio essa lembrança e esse desejo de fazer. Eu não sei se vocês lembram que um tempo atrás eu estava falando muito sobre o coração quântico.
O coração quântico é uma maneira de você, quando não tem nada, sabe? Você não tem ou não pode naquele momento usufruir de nenhum outro recurso. Você pode colocar a pessoa, o contexto, a situação dentro de um coração quântico. É literalmente imaginar um coração de luz invadindo, acolhendo e transbordando ao redor da pessoa, do contexto, da situação que você quer. E aí você mentaliza, eu te envio amor e luz. Eu te envio amor e luz. É extremamente simples. Em coisa de 2 minutos eu expliquei. Em alguns segundos você consegue fazer nesse sentido de eu te envio amor e luz. E quando você faz isso, da mesma maneira, quando você tem um gesto honesto, tudo aquilo que você emana, você recebe de volta. É claro que a pessoa, o lugar, o contexto, a situação, o animal, a planta, enfim, vai receber essa energia, sim. Mas, acima de tudo, quem está emanando é você. E quando você emana a sua frequência vibratória, todo o seu contexto, ele evolui, ele vibra numa frequência mais elevada. E quando você tem essa frequência mais alta, mais elevada, você tem essa capacidade, esse contexto e essa permissão do universo em receber coisas ainda maiores e melhores. Fez sentido para vocês tudo isso, esse encontro de hoje? Espero que tenha contribuído para a vida de vocês. Fica sempre esse convite. E lembrando, amor e luz, coração quântico, vocês podem usar a hora que vocês quiserem, assim como as terapias, a gente pode e deve usufruir diariamente, para que a gente tenha uma evolução existencial cada vez mais ampla, cada vez mais bem nutrida por nós, para nós primeiro, e a partir daí para os demais que coexistem e coabitam conosco. Marquito tá aqui, Eduardo, Maritebal, não conheço, não me lembro de você, desculpa. Mas eu queria dar um beijo para vocês todos e lembrar que o Marquito, ele é biólogo também, né, entre outras formações, né, e ele lida diretamente com essa questão do mar, com essa questão, né, de tantos impactos que a gente vê acontecendo direto na natureza, também por essa questão de contaminações, de resíduos. E, de novo, eu faço esse convite para vocês. Eu sei que não é o meu carro-chefe aqui, eu sei que não é isso que eu faço da vida profissionalmente, mas isso impacta diretamente para o meu emocional, para minha missão, né, o meu propósito menor, que é junto com o planeta, que é essa contribuição com relação à redução, à reutilização e à reciclagem dos resíduos sólidos que a gente tem. Sólidos e líquidos seria o mais ideal, mas sobretudo os resíduos sólidos que nós temos no planeta e que precisam desse cuidado. Então, para você que, assim como eu, ainda não tem coleta seletiva passando na sua rua, separe em casa, leva para um ecoponto, faz a sua parte, faz aquilo que for possível, porque juntos a gente vai contribuindo e devolvendo um trisquinho para a cura desse planeta que tanto precisa da gente. Também, né? Porque ele já nos oferece tudo e a gente muitas vezes não retribui ou não faz tudo que está ao nosso alcance. Beijo, pessoal. Ótimo dia para vocês. Muito obrigada pela presença. Volto daqui a 2, 3 minutinhos para a gente fazer o nosso envio de reiki ao vivo, tá bom? Um grande beijo.